Vamos falar da volta do Bolsonaro. Dois eventos que ocorreram com a diferença de um dia. Dória registra sua candidatura com uma carta compromisso de ataques ao PT, de um lado, e o discurso de Bolsonaro na ONU. Vamos começar pelo discurso de Bolsonaro. Todo o discurso do Bolsonaro não é só para o público interno, como disse a mídia, não. Ele visa a campanha de 2022 e o seu adversário, está claro ali, é Lula. Então, ele começa o discurso dele atacando Lula. E ele faz o quê? Ataca, fala de um novo Brasil que se formou. Esse novo Brasil que ele está falando não existe, né? Mas, enfim, é o novo Brasil que ele fala. Vamos tentar reproduzir um pouco o discurso dele. Ele tenta vender a imagem do Brasil sem corrupção, que seja um ponto de crítica ao PT, né? Ou pretendendo fazer essa crítica. Depois ele fala dos empréstimos do BNDES para os países, entre aspas, comunistas, né? Essa ilusão que ele cria, né? E ele tenta o tempo todo mostrar a credibilidade do novo Brasil. E aqui é um ponto importante, porque ele diz lá no final do discurso que esse novo Brasil recuperou a credibilidade externa. E para esse discurso, ele vai, de um lado, construir o avanço das concessões e privatizações, de outro lado, que ele conseguiu, entre aspas, deter a devastação da Amazônia, né? E toda a questão ambiental, de energia e tal, para construir essa imagem que visa atacar um pilar fraco de Bolsonaro, que é a imagem externa, porque a imagem do Brasil no exterior está destruída. Então, esse é um ponto forte do Lula. Então, o que ele procurou fazer é usar a ONU para se contrapor a essa força de Lula. E aí, o que ele o tempo todo está fazendo? Ele vai falar sobre a Amazônia, por exemplo, dizendo que o desmatamento mudou, só diminuiu, desculpe. Só que esse desmatamento é 75% maior que 2018, que é antes do seu governo. E depois ele vai falar da pandemia, todas aquelas barbaridades que a gente já sabe, né? Então a imprensa destacou muito, e vai dizer que a manifestação de 7 de setembro foi a maior manifestação dos últimos anos. Não é verdade, né? E nós assistimos isso, né? Então, o que acontece? Isso é a leitura do discurso de Bolsonaro, um discurso que prepara a campanha para 2022 e o ataque ao PT. E Dória, que se apresenta, entre aspas, como a terceira via. Qual é o seu discurso? Uma carta compromisso recheada de um discurso antipetista. Por quê? Porque Dória imagina que Bolsonaro perderá a força e, com isso, ele quer agregar esses antipetistas à sua candidatura. Só que Dória tem um problema muito grave. Em São Paulo, para a eleição presidencial, ele tem de 7% a 10% e o seu governo tem uma rejeição de 38% a 40%. Nunca um governo tucano teve tão mal nas pesquisas e teve uma rejeição tão alta. Então, esse é um problema para ele. E ele está muito mal no estado de São Paulo. Pode melhorar? Pode. E esse é o objetivo dele. De um lado, o ataque ao PT, o atiçar o antipetismo no estado de São Paulo, que ele vai, obviamente, jogar junto com o Bolsonaro, os dois juntos novamente. E essa é a questão que eu queria chamar a atenção sobre os dois eventos que ocorreram nessa semana aí, que são importantes.